Olá! O programa Por Elas traz hoje aos estúdios da TV Câmara duas importantes ativistas do Legislativo de Novo Hamburgo, a vereadora Tita, procuradora especial da mulher, e a servidora Caroline Anderson. As duas comandam o serviço disponibilizado pela Câmara voltado ao acolhimento e orientações às vítimas de violência e abusos. A Procuradoria Especial da Mulher funciona no térreo da Câmara desde 2018 e compõe com outras entidades do município a Rede Integrada Laço Lilás, que reúne uma espécie de força-tarefa para amparar e orientar as mulheres da região na busca por seus direitos. Olá, sejam muito bem-vindas. Vereadora Tita, eu gostaria de saber como é o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher e como é a ação junto à Rede Integrada Laço Lilás. Olá, olha, é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto, muitas vezes triste, mas é um assunto que temos que tratar. O trabalho da Procuradoria nos traz, assim, a cada dia mais entendimento que a gente tem que falar muito mais ainda sobre e divulgar, né, para encorajar as pessoas a denunciarem. Porque a gente tem visto as pessoas falar, mas parece que aumentou muito mais, e daí eu fico pensando, será que aumentou ou sempre existiu muito e ninguém falava? Então eu estou vendo que é isso, porque quantas pessoas hoje, adultos, cheio de problemas, e a gente foi ver o histórico e o que acontecia dentro de casa, a violência contra a mulher, violência na família, no geral, né? Mas falamos da violência contra a mulher, o quanto isso afetou os adultos que hoje estão aí cheios de problemas, cheios de doenças, vindo de lá, cheios de não conseguirem enfrentar coisas simples, né? Por quê? Porque não foi tratado e cuidado a mãe, a mulher lá dentro de casa, e o quanto eles se criaram achando que isso é normal. E hoje, quanta violência está acontecendo porque foi criado, a família foi visto que aquilo era normal, e que não é, e que hoje estamos, né, todos nós olhando para essa sociedade doente e vendo que o porquê que nós ficamos quietos, porque foi ensinado assim. As próprias mulheres, não só os meninos violentos, por quê? Porque o pai era violento e foi tratado dessa forma que as mulheres tinham que ser tratadas assim. Mas nós não queremos mais isso, e hoje nós trabalhamos muito isso, ajudando, acolhendo o próprio homem, né? Muitas vezes direcionando por aquele que aceita, né? Que ser tratado, porque também não quer, mas quantas a gente se depara com homens que choram muito quando se deparam com se convencem que eles são os doentes, porque eles foram criados daquela forma, como um vício de bebida, que aquele vício foi se transformando numa doença, e muitas vezes é isso que acontece, e é que a gente também tem que ter esse olhar para o homem, né, que é o provedor junto com a mulher, é o que tem que orientar o seu filho, que a mulher tem que ser bem tratada, ser cuidada, que a sua irmã tem que ser respeitada dentro de casa para que ele não venha cometer o mesmo erro. Ele admita, né? Ele admita, o pai admita. Isso eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, né? E temos que procurar ajudar, que ele venha admitir que ele foi criado dessa forma e ele achou que isso era certo. E trouxe isso para a sociedade no geral, né? Dentro da sua casa, mas a sociedade. E nós estamos aí com a Procuradoria trabalhando muito, junto com a Carol, que é um trabalho, né, que a gente faz na rede toda, né? E graças a Deus que a gente tem alcançado, né, bastante sucesso, né, no nosso trabalho aí, porque a gente divulga, fala, traz a segurança, abraça aquela mulher, que é o que precisa. A primeira coisa, né, até que ela se convença que aquilo não é normal, né? Até que ela se convença, tu tem que abraçar, tu tem que trazer ela para a rede, para que ela venha conversar sobre o assunto, porque é muito difícil. Eu vim de uma família que eu não assisti isso, sabe? Eu não assisti.
a violência dentro da minha casa. E eu trago somente uma história quando nós era criança, dentro da minha casa, e eu nunca esqueci. Porque eu vi o meu pai pegar no braço da minha mãe e os dois ir para dentro do quarto conversar. E nós ficamos todos, nós era 11 filhos, sentado no lado de fora. A gente ouvia um choro leve e o pai conversando, não era gritado. E a gente ficou apavorado. Isso já te marcou? E já marcou aquilo. E olha a importância de saber um casal conversar. Isso aí, eu acho que a gente tem que trazer esses exemplos, esse testemunho que a gente tem da nossa vida, para que as pessoas entendam que a conversa do pai e a mãe, eles não têm que ser junto com o filho. Eles têm que decidir num momento que o filho não assiste, porque marca. E quando o pai e a mãe saíram, nós estava todo mundo chorando. Porque nós não sabíamos o que estava acontecendo e nem era briga. Era alguma coisa que aconteceu, e eu me lembro o que era, sabe? Que a minha mãe, um de nós quebrou um vidro de nata na calçada, do lado de fora, na colônia, lá no interior. E a minha mãe foi passar uma vara nessa criança. E o pai não concordou com isso. Mas ele não resolveu junto com nós. Eles entraram para dentro do quarto e conversaram lá, mas eu me lembro que a mãe chorava da conversa que o pai teve com ela. Sim. E isso marcou. Tu imagina o que marca a violência mesmo, que se surram, gritam, porque eu acho que uma das piores violências, para te ver como a violência dá, a psicológica grava muito para o resto da vida, seja ela boa, né? A conversa boa ou não, sim, ou leve ou muito. Marca, sim, porque eu me lembro que isso me marcou. E eu gosto muito de trabalhar, desde quando fui conselheira, muito com as famílias, de sentar e conversar. Porque eu sempre trouxe isso da minha família, que isso que leva ao conserto de muita coisa, o diálogo. E é o que está faltando dentro das famílias, né? A Caroline está há um bom tempo ao lado da Tita, trabalhando na Procuradoria. A parceria de vocês se dá desde quando? Primeiro, gostaria de agradecer o convite de participar do programa. É sempre bom a gente falar sobre a rede, sobre a Procuradoria, né? E sobre o nosso trabalho que a gente desenvolve aqui no município. A parceria com a Tita já tem uns 4 anos, né, Tita? E a gente é bem engajada nesse assunto. Eu acho que a gente se alinha bem nas atividades, tem um objetivo comum, né? E sabe e entende essas mulheres, o que elas necessitam. Que às vezes as mulheres sabem que precisam denunciar, né? Todos nós sabemos que é necessário romper o ciclo de violência, mas a gente entende também que para essa mulher é difícil, que ela vai na delegacia por vezes e depois ela vai regredir, pode voltar a esse relacionamento. E que é um ciclo que vai e volta, mas a gente não desiste dessas mulheres, não desiste de divulgar, não desiste de ir lá e acolher sempre, né? Então, esse olhar, eu acho, de entender o que a mulher está passando é uma das características aí do nosso trabalho. Eu acho que é por isso que vem funcionando assim, o trabalho da rede e da Procuradoria. Com tua licença, Carolina, né? Mas assim, eu admiro muito ela, jovem, né? É 2 gerações diferentes, né? Ela quase como se fosse minha filha. E ela tem uma visão, sabe, muito especial sobre isso. E por isso que a gente está alinhado, né? Nunca desistir, né, Carol? A gente sempre diz para elas quantas vezes elas recair, porque elas recaem na mesma doença. Sim. Porque elas elas não vejam que ela tem oportunidade, né? Principalmente aquelas pessoas lá da vila, né? Que nós temos visto que é para lá que nós vamos. Sim. Muito. Elas não conseguem ver isso. A Carol tem essa paciência, porque muitas vezes, a maioria das vezes, eu não estou junto e ela tem. Às vezes ela me chama, vamos junto lá na delegacia. A gente não deixa ela sozinha no momento que elas vêm pedir ajuda, para elas se sentirem amparadas. E a Carol tem muito isso. Essa coisa de não julgar, né Caroline? Ela quantas vezes precisar, né? Aquela recaída é como uma droga, quase. É como uma droga. Ela recai e daí ela já se dá conta que não mudou.
Por quê? Porque o agressor não foi tratado, não foi cuidado também, não quis melhorar talvez, e ela pode sair daquele ciclo. E esse trabalho da Carol tem sido muito importante por não julgar a pessoa. Porque nós não temos esse direito, né, Carolina? Quantas vezes ela vier, quantos abraços ela quiser, ela vai ter da gente. Por isso que nós fizemos parte desse trabalho e vamos continuar, mesmo depois que eu não for mais procuradora, mas eu sou mulher, sou vereadora, estou aqui, moro nesse Novo Hamburgo e faço parte dessa sociedade que eu quero ver melhor. Sabe, eu quero estar de alguma maneira continuar no lado dela para que ela consiga, né, se ela continuar naquele mesmo espaço, que ela faz um trabalho muito bem feito ali. E as pessoas já conhecem a Carol, né? Quantas vezes me ligam agradecendo, sabe? Que elas me ligam para mim, deu encaminho, a Carol recebe, vai dando continuidade no trabalho e elas ficam muito felizes, muito agradecidas, sempre citando o nome dela, que elas foram muito bem recebidas. É incrível o quanto elas são agradecidas e o quanto isso mexe. Porque elas não acreditam nem nelas, como é que elas vão acreditar em nós? Né? Obrigada. E Maíra, acho que nós gostamos tanto de trabalhar juntas que a gente faz parte também do Conselho de Entorpecentes aqui do município, eu acho importante falar, porque uma das características do nosso trabalho na Procuradoria, no início a gente saía mais para divulgar, então era divulgar que existia a Procuradoria e toda a rede, então no primeiro momento o trabalho foi de ir até os locais e informar que nós tínhamos os serviços. E agora, depois de já uns 5 anos, 4, 5 anos, né, de trabalho, hoje a gente já está mais uma vertente de autocuidado da mulher, autoestima. Então, mesmo falando sobre drogas, a gente está indo nos locais agora e tratando não das drogas em si, dizendo que não sobre o uso, né, prevenção, mas também do autocuidado do indivíduo. Eu acho que a mulher, o homem, né, que está seguro, que tem uma confiança, autoconfiança, o autocuidado, que está assim bem consigo mesmo, ela tem uma propensão menor ao uso de álcool, drogas, outros vícios. Mesmo a mulher aceitar os limites, Inclusive, né, Carol, a gente começou, isso é uma coisa que direciona a gente para os lados que precisa. Isso. E quem está nesses espaços que eu e a Carol estamos, a gente consegue ver. Por que nós duas tomamos essa direção? Que nós não vamos tratar o dependente químico, mas nós sabemos que é de lá que sai a violência. Sim. Por quê? Porque ele está doente. Então a gente fomos convidadas e achamos que isso tem que permanecer porque é um canal. Para te entender, né, Maíra, por quê? O que está acontecendo lá? O porquê que ele está sendo assim? Ou ela, às vezes, né, aí acaba, porque nem sempre é o homem que é o usuário dependente químico, bebida ou droga, que tudo né? Mas às vezes a companheira está tendo esse problema e não consegue sair daquele ciclo e ele agride achando que vai resolver. E não vai, né? É por isso que a gente acabou sendo impulsionada para ir também participar, e foi muito bom sempre, junto ali no Conselho Municipal. E o que a gente acaba descobrindo assim, e para conseguir dar essa alta ajuda que eles precisamos sim estar envolvida em todas esses lugares aonde vem ajuda. Sim. Porque como é que nós vamos dizer para o pai, tu precisa se tratar? Tá, mas para onde que eu vou? Nós temos que saber onde é e saber com quem fala. Como é que ele vai, qual é o passo que ele vai dar. Sim, oferecer alternativas, né? Exatamente, senão tu tem que ter, eles não querem que tu faça, mas que tu dê o caminho, e é esse o caminho que eu e a Carol fizemos. É importante o Legislativo estar presente no Conselho também por causa das questões legais, daqui a pouco criação de legislações que auxiliem os dependentes e de incentivo, precisamos, né, estar ligada. A prevenção, a orientação nas escolas. Exatamente. Sabe, a gente percebe que nós precisamos, quem está na defesa aí da comunidade, defendendo eles e respondendo muitas vezes por eles, tem que estar ligado em todos os lugares possíveis para ajudar, porque senão não vai dar resultado. Nós estamos vendo, se criando em Novo Hamburgo,
Como é que nós vamos achar bonito o nosso município com pessoas deitadas na calçada, dormindo? Isso não existe, isso não é bom para ninguém. Eles estão doentes, se não estivesse doente, ninguém estaria ali. Uma mulher deitada na calçada, como é que nós vamos gostar disso? Sim. Não é nem só o homem, né, que é o dependente químico lá, que é só o homem, não é, tem muitas mulheres. E isso é uma violência grave e nós não podemos, ninguém de nós deve fechar os olhos. E uma coisa que eu não concordo é exatamente perto das sinaleiras estarem ali e eu dizendo assim, isso aí, vou te dar uma moedinha para te continuar ali, porque daí tá bom, e fechar os olhos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que eles estejam bem e não estejam pedindo na sinaleira. Porque daí, se eles não estão pedindo, é que alguém direcionou, ajudou ele a levantar e sair daquele mundinho dele que não é bom para ninguém. Nem um ser humano vai gostar de estar assim. Carol, a Procuradoria tem um trabalho bem importante que já ocorre há várias edições, que é o Domingo por Elas. Como funciona e em que bairros, como é que foi feita a escolha dos locais onde vai ser realizado? E não é somente voltado às mulheres, existe uma preocupação com a família inteira. Como é o trabalho e de que maneira a Procuradoria se integra à rede nessas ações? O Domingo por Elas é um trabalho, então, que acontece no final de semana, no domingo, para que a gente possa atingir toda a comunidade, né? E a gente pensou que se fizesse algo voltado somente para a mulher, talvez ficaria um pouco difícil delas acessarem ali, até poderiam se sentir envergonhadas, né, acanhadas de ir lá e procurar saber mais informações sobre os serviços. Então a gente pensou em fazer um evento para toda a família, crianças, os maridos, para que às vezes elas vão junto e aí vão levar as crianças, aí podem receber algum tipo de informação. E a gente vai nas comunidades, porque não adianta também ficar aqui vendo, sabendo do problema, sabendo das questões, mas não ir até os principais atingidos, né? Os mais vulneráveis. Então a gente procura os bairros aqui do município, que são maiores, assim, ou que tem maior incidência de violência, de relatos, e a gente busca essa parceria com a rede, com iniciativa privada também. É muito importante a participação da iniciativa privada, os nossos parceiros, assim, com doação de alimentos. A gente sempre busca ir atrás, né, dessas parcerias, porque às vezes a gente não consegue conseguir tudo e só com as nossas próprias mãos, né? Mas a gente vai atrás desses parceiros e é uma forma deles ajudarem. E tem muitos parceiros, tem empresas privadas de municípios vizinhos, Campo Bom, que vêm aqui ajudar a gente. Então a gente vai nesses bairros num domingo, durante a tarde, né? A gente distribui alguns serviços de saúde, do pessoal da rede mesmo, psicólogos, apoio jurídico. E também já leva informação para essas mulheres. Tem previsão já do próximo? Tem alguma programação? O próximo a gente gostaria de fazer agora nesse final do ano para encerrar, mas nós temos algumas atividades ainda do Conselho também de Entorpecentes que a gente está indo na comunidade. Mas acredito que ano que vem a gente já faça, em março, de repente. Inclusive agora, né, agora nessa sexta-feira a gente vai estar no bairro Rondônia, que é um bairro que nós não visitamos. E a Carol, até que fechou todo, né, conversou com o pessoal, nós vamos estar na escola Elvira Brand Green, onde a gente vai estar com o Conselho Municipal de Entorpecentes e nós, como na Procuradoria, também lá, dando informação, levando material, conversando com o pessoal. E isso a gente começa, sabe, e foi uma ideia muito boa ali do Conselho Municipal, junto com a gente, para a gente levar as informações dentro das escolas. Então, essa sexta-feira nós vamos estar nessa escola já, e o ano que vem a gente vai, mesmo que eu não vou ser procuradora, mas eu não vou abandonar a Carol, vai ser a vereadora Lourdes, e que a gente tem que manter e melhorar, porque a gente vê assim que como a gente tem que melhorar ainda, muito trabalho. Depois a gente vai tratar desse assunto também, né, Carol? Que a gente já serviu de exemplo para outros lugares, mas nesse servir de exemplo a gente observou que podemos melhorar ainda o nosso trabalho, que a comunidade precisa muito mais ainda, sabe? Então, agora
Agora já estamos indo para um outro tipo. Nós não trabalhamos que chega à noite. A gente vai à noite agora. Nas escolas, que é muito bom que tem o EJA, né? Sim. O EJA, atinge. nas escolas é importante que ali tem o pai, a mãe. E uma coisa que nós estávamos falando do Domingo por Elas, a Carol falando, e eu lembrei. Para nossa surpresa, Maíra, a gente observou que muitos homens pegaram o material e se interessaram, né? E eu acredito que entre os homens vão ficar conversando sobre esse assunto, que é esse o nosso intuito, é que eles levem para outros. Eles podem ajudar os homens. Tem a pessoa que é violenta por algum motivo, sei lá, mas existe muitos pais de família muitos que não aceitam isso, e eles podem nos ajudar lá dentro da comunidade, levando esse orientar material. amigos, familiares. Sim. A rede é composta por quantas entidades? A rede tem mais de 20 órgãos, né, que compõem, são órgãos e entidades que prestam serviços ligados assim à saúde da mulher, à prevenção. Então a gente tem a OAB, também a Comissão da Mulher e da Criança e do Adolescente, a Brigada Militar, a Polícia Civil, Secretaria de Saúde, de Desenvolvimento Social. Guarda. A gente tem parceiras voluntárias também, a Guarda Municipal. Então são vários órgãos, Ministério Público, E como ocorre empresas o diálogo privadas. entre o grupo? Como vocês realizam reuniões? Como é que é realizado esse tipo de A gente- troca de informações e melhorias? A gente faz reuniões periódicas, assim, né, para alinhar esse fluxo entre a rede e dos serviços, mas também a gente tem um WhatsApp do grupo, que ali é mais Fevale situações de também faz emergência, assim. Fevale também tem um apoio, tanto psicológico, as professoras do curso de psicologia, quanto as de direito, né, do curso de direito. E a gente tem esse grupo, lá a gente põe as demandas urgentes e às vezes precisa de uma informação sobre um serviço. E rapidamente, né, Carol? Se alguém precisa, alguém recebeu algum tipo de denúncia, alguma ajuda que precisa para alguém, como é rápido com essa história de ter criado esse grupo e essa rede. Porque ali no grupo alguém sabe uma direção. Isso que é bom, sabe? A gente falando, eu observo muito o trabalho da Patrulha Eu ia Maria da falar. Penha. Nossa, que trabalho maravilhoso, né? A Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, né, aqui em Novo Hamburgo, é um trabalho excelente. Às vezes que nós precisamos ali acionar, teve um caso de violência que estava acontecendo, a Tita me avisou, que os vizinhos avisaram a Tita, e aí a Tita me avisou, ó, agora uma senhora lá, que era usuária, inclusive, No momento foi. estava apanhando, Tu vê como né? a situação é porque né? Era usuária. Ela é usuária. E ela aceitava, ela não queria, ela se submetia à violência física, porque se ela saísse dali, ela teria que parar de usar as drogas, e ela não queria. Então ali foi um trabalho mais complicado. Mas nesse momento os vizinhos avisaram a Tita avisou, já avisei no grupo, em 3 minutos a Patrulha Maria da Penha estava lá. Com ela, assim, muito rápido. E mais uma situação que a gente, foi uma coisa, um trabalho assim, ó, excelente de todo o grupo, né? Uma situação que tiveram que retirar um senhor de uma casa lá, até no bairro lá, e para a Zona Oeste. E a patrulha fez esse trabalho muito bem feito, acompanhou a mãe, né? Foi retirado, agora está já bem no judiciário, né? E foi o trabalho da patrulha, o cuidado com a mãe, todo o cuidado, o homem acompanhando o soldado acompanhando ele, né? Para retirar as suas coisas ali, e a mulher, a soldada, a soldado cuidando da mãe, a mulher. Então ela ficou tão segura e tão tranquila que ela não retrocedeu mais. E ele insistiu. E a patrulha sempre esteve ali por perto, a gente chamava, vinha, né? Ele insistiu assim meses para controlar ela, e ela não retrocedeu, porque ela sentiu a firmeza que tinha alguém do lado dela, que era todo esse grupo e os cuidados com ela. Agora o município tem a patrulha da guarda, voltada a um trabalho complementar ao desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha.
Algumas reuniões têm acontecido, inclusive envolvendo a rede integrada e a Procuradoria, para definir o papel dessa patrulha. Como é que está o andamento desse processo? Vocês têm informação? Essa foi uma iniciativa aqui da casa, né? E teve a legislação para instituir a patrulha na guarda, né? As tratativas agora são um alinhamento entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, e o Executivo, né? Também está bem envolvido. Para delimitar as competências de cada um, né? Porque cada órgão tem as suas delimitações ali, suas competências, e para que um não avance no trabalho do outro, né? Então eles estão alinhando. Acredito que quando tudo se resolver, virá somar, mais né? Um apoio. Mais um apoio para a gente. E também tem que ter um treinamento desses policiais, desses servidores, para que tenham esse cuidado, esse acolhimento, porque é um atendimento diferente, né? Por vezes eles têm que ir mais de 10 vezes no mesmo local, na mesma residência, porque a mulher vai e volta. Então, tem que estar preparados. Porque se tinha anos atrás, né? Como é bom que isso evoluiu dentro da brigada e hoje está sendo preparado, né? O pessoal da guarda também. Se tinha aquela história de atender a mulher e daí ofender ela. Se ofendia, a própria pessoa que tinha que dar segurança ofendia, porque ela estava mais uma vez retrocedendo. E isso eles têm que ser muito bem preparados para que ela venha sempre fazer a queixa, mesmo que ela retrocedeu, que ela venha pedir ajuda, ela seja atendida da mesma forma. Que é isso que nós temos que cuidar. Porque vai acabar acontecendo um feminicídio daí, porque ela não vai pedir ajuda mais. Isso. No momento que tu vai pedir ajuda, tu é agredida com palavras, tudo é novo, esse tipo de coisa. Ah, mas eu acho que tu tá gostando, que isso se ouvia muito. Todo mundo sabe. Sim. E isso não está mais acontecendo com o preparo que foi feito, né, com a patrulha e hoje a guarda preparando isso. Porque eu acho assim, tem que ser realmente um homem e uma mulher, para que os dois, para que a mulher veja que o homem também está protegendo ela ali naquele momento, né? Além de a Procuradoria ser referência para outros municípios e outros estados, inclusive, vocês têm buscado referências de outras localidades com iniciativas bem-sucedidas de proteção à mulher. Recentemente, eu acho que no primeiro semestre, vocês foram à Estância Velha buscar informações sobre um projeto desenvolvido lá, o Mulheres Protegidas, que é focado principalmente no trabalho da guarda e das patrulhas, porque lá a Brigada Militar não atua da mesma forma. Quais foram os principais dados e ideias que surgiram desse encontro da iniciativa de lá para a Procuradoria e para a própria rede integrada? Estância Velha é um município vizinho nosso, né, e menor que a gente. Então, quando a gente foi lá visitá-los, a gente percebeu que eles conseguiram desenvolver um trabalho, um projeto muito legal, com o apoio de vários órgãos ali, porque eles não têm essa estrutura que a gente tem aqui no município, como uma delegacia especializada no atendimento à mulher, a própria Patrulha Maria da Penha, que são profissionais designados só para aquele tipo de atendimento. Então, eles fizeram uma ligação ali entre os órgãos e conseguiram montar a estrutura, inclusive de abrigo para essas mulheres, que nós temos aqui um convênio da prefeitura, mas lá eles não tinham. Então, o que eu pude perceber é esse engajamento. Por ser um município menor, talvez essa comunicação seja um pouco mais fácil, né? Mas porque não tem tanta interferência. Colaborando contigo ali, a gente percebeu como é um município pequeno, eles têm um acesso rápido. Isso. Né? Porque daí tem as pessoas, eles rapidamente, mesmo que eles não tenham a delegacia da mulher e coisa, eles têm um trabalho bem grande, né, com assistente social daí já junto, sabe? É muito bom o trabalho deles também, mesmo que eles não tenham a estrutura que se tem aqui por ser uma cidade bem maior e tudo, né, bem mais violenta, inclusive, né? Claro. Eles desenvolveram um aplicativo para auxiliar a patrulha a monitorar as mulheres, ver quais têm medidas protetivas e monitorar, inclusive, as saídas escolares das crianças para protegê-los de maneira mais efetiva. Essa proposta poderia ocorrer aqui
Lá foi um trabalho voluntário, Sim. foi alguém que ofereceu esse aplicativo, ofertou. Existe alguma possibilidade de Novo Hamburgo adotar algo assim, se houver interessados? Com certeza, eu acho que é esse exemplo do aplicativo lá, onde consegue acompanhar em tempo real ali, inclusive o caminho da patrulha, se a patrulha Maria da Penha está passando ali por perto, né? Até acompanha os locais, os pontos onde pode gerar algum perigo para essa mulher. Não, e o próprio agressor, né, Carol? O próprio agressor, agressor sabe que existe esse aplicativo e ele mesmo já fica mais inibido. Se controla. É. Mas lá foi uma parceria, iniciativa privada, né? Uma empresa de tecnologia que desenvolveu. Então, fica até o convite para as empresas de iniciativa privada, de tecnologia, informática, né? Para que, se quiserem fazer essa parceria... Vem conversar conosco, né? Pra Claro, a gente gente pode também trabalhar. ter. Nós podemos, por isso eu digo, né, Carol? A gente está trabalhando, está achando que está indo bem, mas nós precisamos muito mais, sabe, Maíra? Sim. Que nem essa coisa do aplicativo, né? Essa chamada que a Carol fez, né? Que alguma empresa se prontifique, né? É algo simples, assim, acredito que não tenha tanta... Porque não é um Ainda mais aplicativo quando tiver a guarda sofisticado. junto já agora, no ano que Exatamente. vem. A guarda usa aquele aplicativo, se não me engano, lá em Estância Velha, Sim. também utiliza e alimenta os dados ali. Então, é uma segurança para todos, né? E a gente já fez parcerias com empresas de tecnologia, doando computadores, mas celulares também são muito importantes, eu acho, porque muitas vezes as mulheres, os agressores retiram celulares ou quebram o celular dessa mulher, né? No momento ali de conflito. E a exemplo até do município de Torres, que tem o procurador do Ministério Público, se não me engano, lá, que faz um projeto com o Dr. Vinícius, com os celulares. Então, ele arrecada os celulares, a empresa de tecnologia restaura aqueles celulares, tira a informação, habilita o celular para que ele seja usado, né? Inclusive, acho que até uma parceria também com os presídios, ou com a Polícia Civil, se não me engano, celulares que são capturados ali. São doados. São doados depois, porque as mulheres às vezes não têm acesso, né? A gente vive numa E realidade... depois não tem nem condições não tem logo, condições. né? De... Algumas já nos Porque pediram assim, como a gente celular. como a gente precisa ajuda da comunidade, da iniciativa privada, porque no momento da agressão, a mulher, ela não quer se afastar, ela não quer sair daquele porque ela pensa que o filho vai passar fome. Sim. Como se precisa que, né, arrecadar a cesta básica rapidamente. Financeira, né? Essa seria outra necessidade da rede, outra né? necessidade que a iniciativa privada tem nos ajudado. Nós precisamos muito mais, porque a gente consegue ajudar essa mulher até que ela se organize, porque ela se organizando, muitas, quase todas, elas não querem continuar recebendo. Elas querem ser a provedora da casa, mas no momento que elas estão, a primeira precisa se tratar, porque se elas não se tratar, elas não vão conseguir dar o próximo passo, né? E tem ali seus filhos junto, precisam leite. E essa questão do tratamento, voluntários na área de psicologia também seriam bem-vindos? Também, assim, eu vejo que a demanda, principalmente na pandemia ali, aumentou a violência psicológica, né? Mais ainda do que a física. Eu vejo a necessidade das mulheres, elas nos procuram para atendimento psicológico. A Delegacia da Mulher hoje, na Polícia Civil, faz esse atendimento psicológico em parceria com a Fevale. Porém, ainda falta, né? Eu acho a gente precisa de mais, porque às vezes é necessário um atendimento individualizado, tem os grupos também de atendimento dessas mulheres, mas profissionais de psicologia, assistentes sociais, acho que sempre é bom, sempre são bem-vindos para que a gente trate. Porque isso é um tratamento, sabe? Porque é conversa, são anos de tratamento. São anos, porque Maíra, até que elas venham entender, demora um pouquinho. Demora. Porque se passou muitos anos, talvez da infância, né? E se passou muitos anos e depois foram agredidas, até que elas venham entender que elas não precisam disso. Seguidamente eu converso com mulheres lá, porque eu tenho salão, né? Daí eu quase estou psicóloga já. Daí eu digo, isso é agressão psicológica, tu não deve aceitar isso. Faz por esse caminho, né?
Procura ajuda. Fala para ele que tu procurou ajuda. Sim. E eu tenho visto que muitos, quando sabem que elas procuraram ajuda, eles dão um passo atrás. Eles sabem muito, né? Que elas estão orientadas e tem como inclusive buscar são trabalhadores, são homens trabalhadores e tudo, mas a vida toda eles foram falando aquilo, eles acharam que isso é normal. E não é, para mim é uma agressão muito grande. Mas para elas estavam achando que era normal aquilo. Ah, não vou... Ela quer sair em alguma palestra comigo, vamos dizer assim. Bah, eu tinha montado um negócio para sair contigo e agora vai dar... Daí eu já oriento. Vamos marcar para outro dia. Sim. O dele, não o meu. Sim. Nossa, Primeiro eu. Deixar de abrir mão Vamos, das suas tu não necessidades. precisa agredir, né? Mas vamos marcar para outro dia. Eu quero também sair contigo. Mas hoje é meu dia. Sim. Isso tem que fortalecer. Existe entendeu? uma iniciativa que está sendo referência, inclusive em todo o país, que é da rede integrada Laço Lilás e que ajuda as mulheres a se defenderem e que a Procuradoria da Mulher também está como parceira desse projeto. As aulas ocorrem em vários locais, mais de um na cidade. Isso. E como é que a mulher pode buscar esse auxílio? Como é que é o projeto? Quem desenvolveu? Foi feito o lançamento o ano passado aqui na Câmara. Isso. E depois a ideia está se espalhando para vários locais e está sendo referência. É um projeto de defesa pessoal para as mulheres, se chama PC Elas por Elas, porque foi uma iniciativa da delegada Raquel Peixoto, aqui da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher, né? Em parceria aqui com a Câmara e com a Procuradoria da Mulher. Então são aulas de defesa pessoal, algumas técnicas, né? Que não é para a mulher atacar, e sim saber se defender, como reagir num momento de perigo ali, uma situação desconfortável. Então as aulas acontecem nos bairros, alguns bairros aqui no município, são professores voluntários de algumas academias, os próprios policiais que dão aulas e técnicas de defesa. E as mulheres, além de aprenderem essas técnicas, elas se juntam nesse grupo e passam a conversar, a trocar experiências, até melhorando a autoestima, combinam de sair fora, às vezes ali viram amigas. Então foi um projeto que foi muito bem recebido aqui pela comunidade e as mulheres gostam bastante, assim. Elas e a estão partir aprendendo dali, a cuidar delas. A partir dali, elas várias aprendem. parcerias se formaram, algumas... Depois de um tempo que a gente estava com o projeto, veio uma manicure que estava iniciando também procurar a gente e oferecer os serviços ali. E falando só um pouco da questão anterior dos psicólogos, eu acho que um sonho nosso, eu digo sonho, mas é o que almejamos, é também tratar os homens, né? E a justiça restaurativa, que com o Poder Judiciário, já faz um pouco desse trabalho, que tem que tratar o agressor também. Porque senão ele vai reproduzir aquele ciclo de violência com outra mulher. Às vezes a mulher consegue sair do relacionamento, mas ele vai continuar fazendo isso. E com o seu próprio filho, outros, né? E com o filho. O filho dentro vai de casa. ensinar isso. Uhum. Então os homens também precisam dessa conversa, desse olhar. É importante recuperá-los ali, resgatá-los e mostrar para eles. Às vezes eles são ensinados que gritar, que a violência é normal, é assim que acontece. E não é, a gente sabe que foi uma coisa de criação deles. Muitos foram abusados também durante a infância e por isso eles reproduzem esses comportamentos. Então é um projeto ainda que está caminhando, engatinhando, mas a gente quer trabalhar nisso também. Né? Por isso que a gente faz esse chamamento, sabe, Maíra, para a comunidade, para os homens também. Venham até nós para a gente conversar, né? Sim. Para quebrar aquela coisa de anos na vida deles e eles não sabem nem onde procurar. Porque eu acredito, Maíra, que existe um sofrimento, né, Carol, muito grande, porque eles não querem, eles não gostariam de ser assim. Uhum. Nenhum ser humano gostaria de ser assim, né? Mas a vida foi levando lá desde a infância ele para esse caminho e ele foi achando que aquilo era normal. Então a gente chama, venha procurar ajuda. Existe ajuda para o homem também, né? Então é isso que o nosso trabalho, na verdade, a gente quer que a família esteja bem.
pai, a mãe, os filhos, para nós não ver mais filhos aí abandonados. A mãe não dá conta, o filho entra na adolescência, quando na infância ele viu que existia violência, né? Aí se separaram, a mãe não tem aquele pulso firme para conseguir dominar a situação. O que acontece? O adolescente vai para a rua, a adolescente também. E daí o que se reproduz? Muito mais violência. Então nós temos que manter a família. Vira um ciclo. É um ciclo. Tratar a mãe, cuidar da mãe, cuidar do pai, para que eles dois cuidem dos filhos. Nós não podemos achar que é normal ficar os filhos sozinhos e separados. Sim. Ninguém pode achar isso normal, porque existe uma família para cuidar dessas crianças, para que eles venham ser um adulto melhor. Nos primeiros anos da Procuradoria, houve uma parceria com a Transurb para desenvolver um projeto de atendimento voltado aos homens, que é exatamente o que nós estávamos falando. Essas tratativas estão prosseguindo, foram interrompidas, que seria implementado na estação Novo Hamburgo, em frente ao shopping, um espaço. Esse processo está em andamento ou ainda está aguardando? Na época, tivemos conversa com o Poder Executivo, com a Polícia Civil, fomos até o chefe de Estado, né, ali da polícia, o diretor, mas a gente esbarrou ali na questão dos efetivos, né, pessoas, servidores da polícia, não, da DEAN, ou que pudessem ficar deslocados ali para aquele espaço dentro do Transurb. Então a gente ficou ali, o espaço a gente conseguiu, mas ficou algumas carências de servidor naquele momento. Então agora até a gente conversando sobre as atividades dos 16 dias de ativismo que ocorrem agora no final de novembro, nós voltamos a tratar desse assunto por uma questão que surgiu aqui em Novo Hamburgo, de meninas, se não me engano, do bairro São José, eu acho, que trataram sobre a violência nos ônibus, né, no transporte público. Sim. Então a gente está buscando essas meninas, tentando conversar com elas para ver sobre o trabalho delas e já alinhar com essa iniciativa que a gente já fez na Transurb. Então, desengavetar esse projeto. Desengavetar e tentar. Eu acho que sim, acho que é bem melhorar. Bom desengavetar e tratar desse assunto, porque está evoluindo para essa parte já muito mais do homem. Tem muitos que já aceitam bastante, né, esse tratamento. E um trabalho que foi muito bom que a gente fez foi ali na frente do shopping, na praça ali... Ponta del Este. Como é importante ali, estava a brigada, a guarda municipal, toda a rede por ali, conversando com as pessoas. Eles vão passando por ali, a gente oferece o material, e isso é bom a gente retomar, né, várias vezes ao ano, porque as pessoas estão passando ali, tu entrega o material, fazer algum serviço, alguma atividade, né, para que eles... Esse projeto do transporte, inclusive, a gente quer levar para os aplicativos, né? Então, os transportes dos motoristas de Uber e táxi, a gente quer trabalhar isso também, para que as mulheres sintam-se protegidas nesses ambientes também, né? Porque agora, não só o transporte público, mas também esses de aplicativo. A gente está se encaminhando para o fim, mas tem algumas perguntas ainda para a gente tentar elucidar, algumas dúvidas da maioria das mulheres quando sofrem algum tipo de abuso. Aqui em Novo Hamburgo e na região, que a cidade também atende muitas cidades vizinhas em virtude de ter DEAN e de ter uma estrutura montada eficiente. Uma mulher é agredida, quais são os passos que ela deve tomar, quem ela deve procurar, como a rede funciona nesse tipo de atendimento aqui na cidade? Em situações de emergência, então, chamar a Brigada Militar, 190 o número, não hesitar assim, em ligar e procurar, porque eles vão estar lá para atender. Se sentir ameaçada, procurar o 190. Aí, para fazer as denúncias de violência, né, e abusos, podem ser feitos online. Depois no site da Delegacia de Polícia Civil ou diretamente numa das delegacias aqui. Acho que uma dúvida... 180, né? O 180 também, o Disque Denúncia Anônimo. O Disque 100, entre várias, Disque 100. Né? Uma dúvida que as pessoas têm, às vezes, assim, aquela questão de em briga de marido e mulher não se mete a colher.
se um vizinho escuta alguma situação de violência, ou um amigo, sabe, essa denúncia dele é acolhida como da própria vítima? Como é que funciona essa busca por auxílio de um terceiro falando de uma outra pessoa? O vizinho ele pode denunciar no 180, então, que é uma denúncia anônima, ou diretamente para a Brigada Militar, o número 190, e a polícia já está preparada e sabe, e vai lá fazer esse atendimento. Hoje evoluiu muito isso, né, Carol? No momento que eu ligo que está acontecendo com meu vizinho, meu parente, alguém, ou se está acontecendo nem naquele momento, eles têm dado muita atenção para essa denúncia. Por isso que eu digo assim, ó, será que existiu sempre ou as pessoas estão tendo mais coragem ou agora evoluiu, aliás, talvez ou os canais de atendimento são mais, possibilitam com mais agilidade esse tipo, porque acho que antigamente as pessoas... Eu acho que a polícia está mais preparada da instituição, sabe? Todos eles já estão aceitando mais assim, ó, tá acontecendo realmente, né? Não é fofoca do vizinho. Eu sei que às vezes o vizinho pode ficar com medo, a gente pode ficar com medo de denunciar ou se meter lá e depois ainda, né, sobrar pra gente, mas... tem que fazer. Tem que fazer porque pode estar evitando um homicídio, um feminicídio, né, depois. Ou uma situação muito mais grave para aquela mulher. E... a polícia, como eu disse, está preparada, ela não vai identificar o vizinho, quem denunciou. A gente vai estar protegendo essa mulher. Há pouco tivemos um caso em que o agressor estava drogado e entrou no apartamento, né, dessa vítima, arrombou a porta. E aí ela saiu correndo, mas ela conseguiu se livrar porque os vizinhos ajudaram, chamaram a brigada e a Brigada Militar chegou antes dele, que ele pudesse fugir. Mas foram os vizinhos ali que foram e ajudaram ela e já chamaram e evitaram, né? Uma coisa pior, evitaram dele fugir, inclusive, porque aí ele foi pego em flagrante naquele momento, respondeu o processo e está preso. Então, é importante, sim. A gente fica pensando que não deve se meter. A gente pode estar evitando algo pior. A gente tem visto sempre aquela conversa assim, ó. No momento em que tu vê alguma agressão, né, uma agressão, se tu não denunciar, tu está sendo pior do que o agressor. Porque o agressor está num estado, talvez, de drogadição, de álcool. A própria não pode ser omissa. Não pode ser omisso, porque tu assiste e deixa assim mesmo. Se tu tá bem, né? Então, eu acho que as pessoas têm que denunciar, porque senão estão sendo pior do que o agressor. E geralmente... Deixar acontecer as coisas. Geralmente esse agressor, Maíra, ele é agressivo e violento somente ali com a mulher. Então, com os outros, ele não é um comportamento dele. Tanto que eles não são grossos e violentos com o chefe, por exemplo. Não são na rua. Com a mulher ali, porque ela sabe que ela é vulnerável. Ele sabe que a mulher é vulnerável, que ela aceita ali. Então, o objetivo dele é atingir a mulher. Então, ele não vai fazer coisa com os vizinhos. Em outros ambientes. Que nem uma coisa que aconteceu ontem, que eu fiquei muito triste de novo, mais uma criança em Cidreira, né, que foi morta com 2 aninhos pelo padrasto e a mãe, né, estão presos também. E eu fico pensando, né, quantas vezes essa criança vinha sendo agredida com palavras. Já começa aí. O agressor foi criado assim. Ele sobreviveu. Essa criança teve a infelicidade de vir a óbito, né, por causa das agressões. E ninguém fez nada. Bernardo Boldrini, em Três Passos, foi pedir ajuda no Ministério Público, no Conselho Tutelar, na igreja onde fez a comunhão. E foi deixado ele morrer. Todos são culpados para mim. Sim. Todos primeiro, antes do agressor. Quantas tragédias em silêncio, assim, que a gente... Foi deixado, não vou me meter. Mas tem que se meter sim, porque tu está salvando uma vida naquele momento. Aí essa pessoa, o vizinho, ou um amigo, ou mesmo a vítima, busca esse atendimento, liga para o 180, para a brigada, e depois qual é o próximo passo? Existe também as medidas protetivas que as mulheres podem buscar.
Como é que é esse encaminhamento e quanto tempo leva para elas saírem, serem emitidas? Sim, as medidas protetivas, então, é mais uma forma de proteção da mulher. Ela pode solicitar aí presencialmente nas delegacias de polícia civil. Em até 48 horas sai o resultado dessa medida, né? Então, a polícia encaminha para o juizado e a juíza defere ou não essa medida. Aqui em Novo Hamburgo acontece de forma muito rápida, geralmente de um dia para o outro. E a medida garante que a mulher, que o homem, o agressor, né, não possa se aproximar da mulher, que ele tem que respeitar, não pode entrar em contato, então não pode haver, das duas partes não pode haver essa comunicação, né? Mas é um garantidor para essa mulher, porque se o homem descumprir, ele pode ser preso, inclusive. Então, no momento que ela tem a medida e o homem se aproxima dela, ela pode ligar para o 190, que é a Brigada Militar, que é acionada e já chega no local e já tem o respaldo para levar e conduzir aquele homem, né, preso, se for o caso. Então, sem a medida, ela fica mais vulnerável, né? Precisa de um flagrante ali naquele momento. Às vezes o homem pode fazer alguma coisa. Sim. E vias de fato, né? E aquela mulher não vai estar com a medida. Isso é levado em consideração também no momento do processo. Então, é uma forma... E o interessante é que aqui em Novo Hamburgo, né, agora faz uns 2 anos, né, Caroline? Nós temos a Casa do Acolhimento, né, que tem diversas vagas, que vai a mãe, vai com as crianças, seus filhinhos tem essa junto, possibilidade de até proteção. que se resolva, para proteção total mesmo dela, assim, ela não precisa voltar para casa, ela tem para onde ir até que saia a decisão judicial ali a respeito do agressor. Algumas mulheres procuram a DEAN, outras vêm aqui à Procuradoria, outras vão ao Viva no CRES. Qual é o papel de cada um nesse processo? Tudo se une? Sim, eu acho importante dizer assim que a mulher ela tem que fazer esse primeiro contato ali. É importante que ela vá. Depois ela deixa que a rede e os órgãos, a gente se encarrega de cuidar dela. Ela. Inclusive, isso. Vamos falar aqui, né, que é muito importante que a gente participou muito, o Legislativo, aqui nós, né, a rede toda, mas principalmente a Procuradoria, trabalhamos muito com a doutora Raquel, que é a nossa delegada, né, para nós criar a Sala das Margaridas, onde a mulher não precisa mais ficar ali, ó, às vezes está junto com a família do agressor, porque a família vai vir ali. Ele está preso lá, mas a família está ali. E ela precisava prestar o depoimento junto com eles ali ouvindo. Hoje não, hoje ela tem a sala especial para ela, onde também criamos uma salinha ali para as crianças ficarem ali brincando, lendo o livrinho, enquanto a mãe é ouvida lá, para depois direcionar ou para casa do acolhimento, ou que ela volte para casa, né? Então, a gente tenta da melhor forma cuidar dela, da melhor forma possível para que pare esse sofrimento. E falando sobre o papel de cada órgão, então, nós temos o papel de fazer esse direcionamento e conseguir as parcerias ali e aqueles atendimentos que a mulher precisa, mas o registro do boletim de ocorrência e a solicitação das medidas protetivas tem que ser feita na delegacia, na Polícia Civil, o Poder Judiciário também e o Ministério Público, né, Defensoria Pública, para questões legais de processo, de separação, né, de guarda das crianças. E também temos o Viva Mulher, que é o Centro de Referência, CRES Viva Mulher, para atendimento social. Às vezes precisa de cesta básica, precisa de um abrigo, encaminhamento também para essas mulheres. Então, cada setor, né, tem o seu papel e juntos a gente vai se comunicando e é capaz de oferecer todos os serviços ali, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai tentar prover para que essa mulher saia, né, se liberte e comece uma nova vida. A agência de emprego também é uma parceira nossa, a AME, a Agência Municipal de Emprego. Então já é outra forma também dessas mulheres conseguirem conquistar a independência financeira, que é uma das causas também que faz com que a mulher mantenha o relacionamento. Né?
quais são os canais de comunicação com a Procuradoria especificamente? Com a Procuradoria nós temos o telefone, que é o WhatsApp também, é o 35940560, é o WhatsApp, então a mulher pode entrar em contato, pode ser para conversar, para tirar uma dúvida, ou mesmo para também com o gabinete, pedir, né? O gabinete da vereadora. vereadora Tita também. Informar o telefone. Elas usam muito o meu particular, porque eu não me oponho em dar, né? Que é 992678864, que eu acho importante elas terem esse contato logo comigo, com a Carol, porque daí a gente já sabe o que vai fazer, para onde que vai direcionar, que a rede é muito grande e as gurias são bem envolvidas também. Gurias, os homens que estão na rede também, nós temos vários homens que estão nos ajudando bastante na rede. No Instagram da Rede Lilás também, @rede_lilás, que é o Instagram aqui da Procuradoria, que a gente movimenta, e lá faz a divulgação das atividades, dos eventos, além de dicas e outras ações que a gente participa. E o horário de funcionamento aqui da sede no Legislativo? É das 9 às 18 horas, né, de segunda a sexta. Na sexta-feira é das 8 às 14. E a Delegacia da Mulher também é em horário comercial, mas a mulher ela pode ir fazer a denúncia e o registro durante qualquer dia. DPPA normal. Normal, no plantão. Eles já né? estão treinados para receber essas mulheres. Exatamente, e se eles acharem, se o delegado achar necessário, vai ouvir elas, que é para ser sempre, né? Na Sala das Margaridas, que fica bem ali no térreo, junto com a DPPA. Isso aqui no centro. Vocês têm alguma mensagem a passar para essas mulheres que precisam de ajuda, que estão buscando um apoio? Eu já falei um pouquinho antes, mas assim, a gente falou de alguns momentos aqui que a gente passou, é um assunto delicado, mas principalmente a gente tem muitas coisas boas que acontecem, muitos retornos também de mulheres que conseguiram romper o ciclo, que estão se recuperando, que estão vivendo uma vida nova. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres é que elas procurem, façam um primeiro contato, seja para conversar, para participar de grupos de apoio, né? E assim elas vão indo aos poucos. É um ciclo, demora, por vezes demora muito tempo, até que elas consigam, né, romper. Mas é importante buscar qualquer tipo de atividade e que a gente vai ajudar. Nós temos vários profissionais também, né, que auxiliam. Então, acho que buscar ajuda é sempre importante. Da mesma forma, eu deixo a minha mensagem para ti, mulher aqui de Novo Hamburgo, região também, que se achar necessário, não precisa ser exatamente da nossa cidade, mas assim, nos procure, não tenha medo, tu não está sozinha. Tem uma rede de atendimento, venha tirar as dúvidas, né? Para ver se, conversar conosco, para ver se aquilo é normal o que está acontecendo lá com o teu vizinho, pode ser, não sei contigo, né, mas com o teu vizinho, com a tua vizinha, né, com alguma mãezinha lá na escola que fez uma queixa, venha conversar, porque assim nós estaremos ajudando muito, muito mesmo, muitas famílias, muitas mãezinhas aí que precisam do nosso apoio, nós precisamos estar ligadas, né, em coisas que nós podemos desconfiar que não é normal. Então, venha nos procurar, a gente está aí de portas abertas na Procuradoria, a DEAN, né, que faz um trabalho maravilhoso. E também os telefones, já que foi divulgado. Muito obrigada pela participação de vocês, nós poderemos ficar mais um bom tempo conversando e teremos outros encontros para esclarecer essas questões e auxiliar tantas mulheres que precisam de ajuda. O programa Por Elas se encerra por aqui. Agradeço a presença e as informações trazidas pelas integrantes da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Tita e servidora Caroline Anderson. O nosso bate-papo sobre as questões do universo feminino e da luta pelos direitos das mulheres é exibido às segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Você pode acompanhar esse conteúdo no canal TV Câmara NH no YouTube. No próximo programa estaremos de volta debatendo questões sobre e para elas. Até lá!